caríssimos, unidos em frequências de 528 Hz, a frequência do amor incondicional, estamos aqui estabelecidos na edificação deste farol ainda mais plasmado no planeta Terra. E assim, diante desses últimos dias, semanas, em que tive ainda mais a extraordinária oportunidade de fazer ainda visitações a tantas e tantas pessoas, principalmente em vários debates de cunho espiritual, onde pude soprar alguns fomentos reflexivos, e sendo um deles, não é? Se estava a debater sobre o controle da natalidade. E dentro do debate do controle da natalidade estava a observar na discussão sobre a que vocês chamam de esterilização, laqueadura compulsória. E então estava-se a falar sobre a obrigatoriedade diante de algumas mulheres que tinham filhos todos os anos praticamente sem ter as condições econômicas devidas à criação dos seus filhos. E então, dentro desses debates que assim estavam, fui colocando em sopros, ventilando na consciência dos que estavam ali a proferir palestras e proferir as falas nesses ambientes importantes e decisórios a tantas e tantas questões de países. E então fiz o seguinte questionamento: o quanto tais mulheres são necessárias para a materialização do espírito, para que tais crianças cheguem a outras pessoas que assim não possuem o veículo da cápsula uterina saudável o suficiente para ter seus filhos. E assim também, se condenássemos as pessoas por terem filhos de forma não planejada, teríamos também que fazer a condenação daquelas pessoas que optam por não terem filhos. Então, caríssimos, dentro deste debate foi sendo cada vez mais observado que às vezes os pontos são observados baseados em culturas unilaterais e o quanto úteros, independentemente se dentro ou fora de planejamentos oportunos, úteros são utilizados dentro da regência da espiritualidade e da necessidade autorizativa divina. Se todos vocês acreditam fielmente no poder da espiritualidade, na frequência de que Deus somente concede aquilo que efetivamente está no propósito e no Dharma de cada ser, então, úteros, planejados ou não planejados, acordados ou não, são necessários muitas vezes para o estreitamento de laços kármicos rapidamente com aquela que gerou e, consequentemente, o direcionamento destas crianças para, efetivamente, as pessoas que cumprirão os seus karmas efetivos com tais enlaçamentos de alma. Pois se estamos falando de alma, não há de se acreditar tão somente o congelamento ao corpo físico, pois os compromissos de alma independem do local efetivamente em que o ser foi gerado, a cápsula envoltória, pois o vaso, o útero, sim, é utilizado para trazer a materialização da alma, filhos biológicos, sim, para continuar com tais famílias, e também filhos que nascerão de tais úteros, e tais mulheres serão oportunizadas a entregar os seus filhos para que outras pessoas que estão em busca do
cumprimento do karma e, consequentemente, da transmutação para o Dharma seja efetuado. E então, dentro desses debates, foram aspirados diversos tipos de outros desdobramentos e eu fiquei fazendo esses sopros em vários congressos de genética, pois se está cada vez mais avançando na manipulação dos úteros artificiais, na manipulação de que a materialização do ser humano seja realizada em incubadoras artificiais em laboratórios, para que não haja mais a necessidade da zona uterina física, da zona uterina corpórea. Caríssimos, isto é uma grande afronta ao sistema da roda kármica de todo o campo espiritual, pois existe um grande risco de entrantes, ou seja, espíritos de orbes não tão evoluídas, se apropiem de tais materializações corpóreas para que cheguem ao planeta Terra e, ao invés do planeta se tornar um plano de regeneração rumo ao plano de mundos felizes, se torne um planeta manipulado por seres que ocasionaram, inclusive, a queda da Atlântida, a queda da Lemúria, a queda de tantos e tantos povos que estavam instalados aqui dentro deste planeta e trouxeram grandes sabedorias que até hoje vocês utilizam nas suas fomentações ancestrais. Então, caríssimos, estamos a falar de uma manipulação de cunho da povoação da humanidade. Quem serão esses novos humanos fabricados em laboratórios, tão somente sem utilizar úteros maternos, mas úteros artificiais e, consequentemente, órgãos artificiais e tantas outras questões que já são aspiradas por meio, inclusive, dos órgãos, por meio da busca pela vida eterna, pela vida corpórea eterna. Em verdade, já falei para vocês que o corpo aqui de cada um de vocês, esse corpo na experiência humana, ele tem uma estruturação para que vocês vivam de forma saudável até os 120 anos. Busquem cada vez mais, caríssimos. O que acontece de vocês desencarnarem antes dos 120 anos estar associado a justamente os campos de envenenamentos por conta de produtos dos alimentos e produtos das mais diversas ordens que vocês utilizam em seus corpos. E assim, há de se falar que seriam talvez processos obsessivos sendo colocados à humanidade. Caríssimos, acredito que por detrás de tantos campos destas ordens dos envenenamentos, existem sim consciências que aspiram cada vez mais de magos que estruturam a manipulação dos seres na experiência humana. E o quanto cada vez mais tais seres com espíritos de entrantes completamente comprometidos com a perversidade, a maldade, está se avançando para serem infiltrados nas mais diversas ordens de comando da sociedade. E o quanto precisamos, caríssimos, além do orai e vigiai, levantar as espadas do Arcanjo Miguel, levantar as espadas de todos os créditos que cada um possui no seu sistema encarnatório e romper definitivamente com essa roda repetitiva das encarnações e libertar a alma para que viva em si o mundo da felicidade na plenitude de outras orbes, pois o planeta Terra é um planeta escola. O planeta Terra é um campo universitário para que vocês aprendam a vivenciar a frequência do que é capaz o amor não de forma
romantizada, mas o amor vivenciado na sua profunda essência. Não o amor de somente relacionar-se, mas o amor de sentir o estreitamento da união e reconhecer almas afins, originárias de mônadas, campos originários universais, almas mães que produziram fractais e, consequentemente, assim estão associados a campos corpóreos similares para que uns reconheçam os outros. Caso não fosse possível o corpo na experiência humana, o sistema humanoide, talvez almas estariam completamente sem enxergar as outras. E então o corpo humano entende-se como um campo de nivelamento para que todas as formas de almas em experiência universitária no planeta Terra, umas consigam enxergar as outras. E a forma de chegada ao planeta, garantido pelos acordos e tratados espirituais, é pelo nascimento. Somente ao nascer, ao ser gerado pela essência humana, de humano para humano e não de uma máquina para um humano. Então, estar a se explicar, caríssimo, o quanto é importante que os seres em experiência humana continuem sendo gerados em zonas uterinas físicas, orgânicas, para justamente não cair nos abismos de entrantes, substituições de almas e, consequentemente, romper com os tratados espirituais. Isto seria uma grande quebra de vários tratados espirituais e o que sustenta efetivamente que o bem se supere cada vez mais diante de pontos fracionados da maldade. Pois assim a maldade ainda existe e espíritos afins entendem como uma única lamparina acesa a maldade e assim começam a servir a maldade, disfarçadamente muitas vezes de palavras, atos e comportamentos que vão impregnando todo o campo da experiência humana. Enquanto houver a alimentação de atos de maldade, enquanto houver a alimentação principalmente de um campo de filamento que provoca rupturas da alma, verdadeiros buracos, lacunas da alma,